Muito bom dia! Bom dia, vida! Com gratidão e alegria. No ar, Espelho Mágico, o seu, o meu, o nosso programa de saúde, beleza, bem-estar, dicas jurídicas. Aliás, hoje tem direito de família, descomplicando os conflitos familiares com ela, a advogada especialista em direito de família, doutora Samanta Moreira. Você tem dúvidas sobre inventário, partilha de bens, convivência, divórcio, guarda? Ai, gente, então não pode sair daí. Já mandam sua pergunta pra cá que a doutora Samanta vai responder, tá bom? Mas antes eu quero te mostrar o look do dia. Alô, você que gosta de se vestir bem, veja essa roupa, gente, que roupa bonita. Olha aqui que cinto maravilhoso, esse blazer lindo. Tô pronta pro Espelho Mágico, gente, e vestida pela Farfalle. Sigam os nossos parceiros. A Farfalle fica no bairro Santo Agostinho. Siga aí no Instagram, fale que é o meu seguidor, o meu telespectador. Tenha descontos. Os acessórios da RB Semijoias. Hoje eu tô de gratidão e alegria, vamos espalhar gratidão e alegria pelo mundo. Liga lá pra Bruna, fale com a Bruna. Eu quero um gratidão e alegria pra mim, um colar igual o da Patrícia Joe, tá certo? Bom dia, doutora Samanta. Bom dia, Patrícia. Tudo bem com você? Tudo ótimo. Que prazer te receber aqui no Espelho Mágico. Uma honra. Imagina, eu que Prazer agradeço. é todo meu, volte sempre. A primeira vez da doutora Samanta no Espelho Mágico, né, doutora? Isso. Muito obrigada pelo convite. Que assunto tão desafiador. Uma coisa que a gente sabe muito, doutora, que a morte ela vem para todo mundo, não é mesmo? Isso. Em algum momento da vida a gente vai lidar com a morte. Isso. E as pessoas têm muitas dúvidas. Patrícia, o que é esse tal de inventário, esse processo de inventário? Todo mundo tem que fazer? O que é o processo de inventário, doutora Samanta? Isso mesmo, Patrícia. Inicialmente é bom pontuar que o inventário é um processo obrigatório pelo qual a transferência dos bens daquela pessoa que faleceu para os respectivos herdeiros. Então, através do inventário é que se formaliza a transferência daquele patrimônio para quem de direito, ou seja, os respectivos herdeiros que podem ser testamentários ou os herdeiros necessários, herdeiros legatários, né? Então, através desse inventário é que é possível, de fato, apurar o que foi deixado ali de patrimônio. É importante. É um levantamento, sim, né? Exatamente, é um levantamento. Dos bens assim que a pessoa tem. As dívidas também entram em inventário, doutora? As dívidas, como se diz, os ônus e os bônus, né? É importante só pontuar que as dívidas não ultrapassam as forças da herança. Então, se tem dívidas dentro do que foi deixado ali pelo falecido, é que vai ser realizado o pagamento, né? E a lei? A lei estipula um prazo, assim, para se fazer o inventário? A pessoa morre, aí a família está toda lá cuidando do enterro, do velório e tudo, muitas vezes sofrendo naquele luto, mas existe um prazo para se abrir ali o processo de inventário? Isso. O artigo 611 do Código de Processo Civil Brasileiro estabelece o prazo de 60 dias a contar do falecimento, Patrícia. 60 dias? Isso, 60 dias. Então a família não tem tanto tempo assim não. E se esse prazo passar, o que acontece? Tem alguma situação assim? O que acontece com a família, com os herdeiros daquele decujus? Bom, Patrícia, além de inviabilizar essa transferência do patrimônio para os seus respectivos titulares, ou seja, formalmente para os respectivos herdeiros, tem a incidência de multa, juros. Então, tem todo um universo ali de consequências jurídicas. E para abrir um inventário, é necessário ter a presença de um advogado, doutora? Isso, é necessário ter um advogado legalmente constituído para esse respectivo fim, né? Abrir o inventário, dar andamento. Nós temos, né, nesse aspecto também é bom pontuar, Patrícia, 2 tipos de inventários. O extrajudicial e o inventário que é o padrão judicial.
O extrajudicial, como o tema aqui é descomplicando os conflitos familiares, sem dúvida é um inventário muito mais rápido, mais fácil. Por quê? Porque ele é feito no cartório de notas. Então, esse inventário, se não tiver nenhuma pendência com documentação, com certidões, ele é feito de forma bem tranquila, bem rápida. É no cartório, né? No cartório. Né? E qual o principal requisito, Patrícia? Né? Na verdade, os principais requisitos. Não pode haver menores ou incapazes e também não pode ter briga, não pode ter conflitos entre os familiares. Então, a partilha dos bens tem que estar tudo muito bem ajustado. Combinado, né? Descomplicando aí, gente. Esse segundo quesito aí que é difícil, hein, doutora? Isso. Às vezes, gente, a pessoa morre, deixa ali uma casa ou um carro, um bem, né? Que vai ser passado aí para os herdeiros, mas aí começa uma briga, né? Às vezes um agregado, é um marido da herdeira que quer isso, quer aquele. Acontece isso no seu escritório? Acontece, Patrícia. Nós temos alguns casos que é importante ressaltar no seguinte sentido. Herdeiro, o irmão que não quer autorizar a abertura do inventário. Ah, não precisa, não, então não vou conceder a procuração. Ah, meu né? Deus. Então, assim, doutora, como que eu faço? Meu irmão não autoriza, não quer assinar a procuração que a senhora me passou. A resposta é, não precisa. Por quê? Porque o juiz, nesse caso, vai intimar esse herdeiro, esse irmão, essa irmã que não quer autorizar a abertura desse inventário. Então, não se preocupe se você tem esse tipo de conflito. Deixa que a gente tenta solucionar. Às vezes naquela família que tem muitos irmãos, né, doutora? Às vezes sempre tem um que, às vezes não quer autorizar porque mora na casa do pai ou da mãe que faleceu, né, que morreu. Então tem algum proveito nessa situação, não é isso? Exatamente, muito comum, Patrícia, bem lembrado. Eu separei aqui uma dúvida do seguidor, o Paulo, um abraço para ele que é do bairro Gutierrez. Ele tá falando o seguinte, já tem muito tempo que o pai dele morreu, mas antes de morrer, o pai vendeu a casa, né? E fez um contrato de compra e venda. O comprador não passou, não transferiu, não registrou o imóvel que comprou na mão do pai dele. O pai já é falecido e agora eles descobriram que o proprietário do imóvel está devendo IPTU. Neste caso, ele pergunta o que ele tem que fazer para resolver essa pendência. Isso, tem que fazer essa transferência desse imóvel agora, que será, se o inventário estiver em trâmite, né, se estiver em trâmite, vai ter que ser feito através de um alvará judicial. Então, é muito tranquilo. Então, às vezes, tem várias pendências de imóveis, né? As pessoas se restringem ou deixam de regularizar, deixam de fazer o inventário porque tem alguma pendência de registro, de escritura no imóvel e que não deve ser levada em consideração. Por quê? Porque o profissional devidamente constituído vai sanar esses obstáculos, vai sanar essas dificuldades encontradas aí pelos respectivos herdeiros. Então, nesse caso, é Paulo? É Paulo. O Paulo. Nesse caso, tem que fazer ou um pedido através de alvará, ou se realmente, né, ele não falou, se não estiver mais em trâmite o inventário, em andamento, aí talvez uma ação de adjudicação compulsória, outorga de escritura. Olha só, a Bruna também, um abraço para ela do bairro União. A Bruna está dizendo o seguinte, na casa dela são 3 irmãos. A mãe morreu tem quase 3 meses, ou seja, já até passou o prazo, né, para abrir o inventário. Isso. E aí ela fala que os outros 2 irmãos não querem abrir o inventário porque alegam que não tem dinheiro para pagar o ITCD, que é o imposto, né, de transmissão causa-mortes. Ela pergunta, como agir nessa situação? Muito boa pergunta. Nesse caso, a gente pode fazer o seguinte, tem patrimônio, mas os herdeiros necessariamente não têm condições financeiras, né? Então, a gente pode fazer o pedido para o juiz liberar a venda durante esse trâmite do inventário. É muito comum. Tem jeito, geralmente, então. né, todos os inventários, todas as situações que eu já vivenciei, então eu posso falar de experiência própria, os juízes liberam, sim, né, esse patrimônio para quê? Custear não só o ITCD, como às vezes outros impostos provenientes daquele respectivo inventário. Então, muito bem. Vende o inventário, pede ao juiz a liberação, alvará, e aí vende esse imóvel para custear as despesas do inventário. Muito comum.
Então tem gente, olha só da doutora explicar, a doutora Samanta falando, parece que descomplica tudo, né? Imagina. Tudo tem jeito, né, doutora? Tudo. O que não pode é deixar de realmente cumprir a lei, deixar de fazer o inventário por conta desses outros obstáculos, né? Olha só, agora eu tô aqui com a Amanda, um abraço, a nossa seguidora, tá sempre no Instagram com a gente. A Amanda tá dizendo uma situação delicada, está vivendo um processo de divórcio. Aliás, gente, durante a pandemia, nós tivemos um levantamento do colégio, né, notarial, que são os cartórios, que Isso. mostram que nós tivemos aí 77 mil divórcios em apenas um ano. Uma triste realidade que se agravou muito com a pandemia. É isso mesmo, doutora? É isso mesmo. A gente, no escritório, particularmente, nós tivemos um número bem mais elevado de divórcios. Infelizmente, também a questão do inventário, devido até a quantidade de mortes também que aumentaram. Mas o divórcio, sem dúvida, né, o convívio familiar é realmente muito delicado. E aí teve esse aumento avassalador aí nesses últimos tempos. A Amanda de Betim, ela fala o seguinte, que ela ficou casada há 14 anos, tem 2 filhas, não trabalha e ela quer saber, tem o direito à pensão? Excelente pergunta da Amanda. Amanda, é o seguinte, a pensão, ela é permitida para os filhos menores, incapazes, ex-cônjuge, nesse caso, né, em que é demonstrada a necessidade da Amanda. Então, eu preciso realmente ter elementos que vão se basear no seguinte sentido. Ela tem a necessidade, ela tem a dificuldade de voltar para o mercado de trabalho. Ficou parada, certamente, né? ela se dedicou esses 14 anos à família. É né? verdade. Enquanto o marido que estava trabalhando, é o provedor. Mas, sem dúvida, a lei, Amanda, vai te resguardar sim, né? Uma vez demonstrada a sua necessidade, a sua dificuldade de retorno ao mercado de trabalho. Estamos de volta com o Espelho Mágico e hoje falando de um tema jurídico, descomplicando os conflitos familiares. Você tem dúvidas sobre inventário, divórcio, guarda compartilhada, pensão alimentícia? Com a gente hoje no estúdio a doutora Samanta Moreira. Ela que é advogada especialista em direito de família, autora de livros também. Você também já escreveu livros, hein? Coisa Isso, legal, Patrícia. que bacana! Eu já pesquiso há um tempo a questão do descongestionamento do Poder Judiciário. Então, a minha linha de pesquisa, a minha dedicação, inclusive no escritório, é trazer formas alternativas para solucionar esses conflitos. E, paralelamente, né, ou na verdade, ou melhor, consequentemente, tentar desafogar um pouco o judiciário, que já está tão assoberbado, né, Patrícia? Abarrotado de processos. E a gente fala quando tem um conflito, né, doutora? Isso. Que se consegue dialogar, consegue chegar num consenso ali. Gente, quando a justiça é feita, a pessoa passa a viver mais em paz, né? Isso. Não é assim? Verdade, Patrícia. Então, muitas perguntas aqui, mas antes de fazer as perguntas com a doutora Samanta, por falar em viver em paz, você precisa cuidar da sua saúde. Todo mundo sabe que o Laboratório Mansoni é o nosso parceiro. Você está em dia com o seu check-up? Se não está, ligue agora mesmo e agende o seu check-up no Laboratório Mansoni. O telefone está na sua tela, 3274-8630, 3274-8630. Doutora Samanta, no primeiro bloco nós falamos sobre o inventário. Isso. Muito importante esse processo. Se você perdeu, assista no YouTube aí o primeiro bloco com a doutora Samanta explicando tudo. E agora, a Amanda, nossa telespectadora, nossa seguidora, trouxe uma situação em onde ela está divorciando. Na pandemia, nós tivemos um aumento muito grande no número de divórcios. Vamos falar para o nosso telespectador aqui. O divórcio, a gente fala que a pessoa, ninguém casa pensando em divorciar, não é mesmo, doutora? Ninguém casa pensando em divorciar, exatamente. É um procedimento, é um processo onde nós encontramos pessoas muito magoadas, né? Às vezes com um cunho de vingança. Ressentidas, né? Então, o profissional que atua realmente com o direito de família, que atua com essa parte de divórcio, tem que ser um profissional diferenciado. Porque ele vai lidar com emoções, com pessoas que estão realmente precisando, talvez, de um suporte, inclusive, psicológico. Emocional. É verdade. Conta aqui pra gente, quais são os tipos de divórcios hoje existentes, né, que a lei aí traz no nosso Código Civil?
Isso, nós temos dois tipos de divórcios, é o extrajudicial, que é aquele realizado no cartório de notas. Em qualquer cartório, você pode escolher, desde que esteja devidamente assistido por um advogado. E aí você leva toda a documentação, certidão de casamento, certidão de nascimento, registro dos imóveis, veículos. Então, toda essa documentação é levada para o cartório. É o divórcio mais rápido. Hoje nós temos, Patrícia, o divórcio virtual. Hoje não, né? Já tem um tempinho. Com a pandemia, né? O CNJ já editou esse provimento 100, que possibilita os cônjuges, né? Não precisam nem ir ao audiência, né? Não tem audiência, não precisa ir ao cartório. Então, é um divórcio bem tranquilo, bem simples, rápido, célere, mas é importante ressaltar o seguinte: o divórcio extrajudicial exige que não tenha menores ou incapazes, ou seja, aquelas pessoas que não têm discernimento. Não pode ter conflito. Na verdade, Patrícia, o conflito sempre tem, né? Mas a gente fala no seguinte sentido: se for algo que o juiz vai ter que decidir pelos cônjuges, aí não pode ser no cartório. Agora, se está tudo certo, é amigável, que a gente sempre preza, né, que seja dessa forma, para realmente ser descomplicado, pode ser no cartório e é muito mais rápido. Nada de briga, né? Nada de briga. Pois então, e vamos contar aqui para o nosso telespectador que às vezes está na dúvida. O que acontece? Dentro de uma ação de divórcio, nós contemplamos também outros institutos jurídicos, como, por exemplo, a guarda dos filhos, a pensão alimentícia, a partilha de bens. Geralmente dá muita briga quando vai partilhar bens, doutora? Um pouquinho, Patrícia. Principalmente se a gente tem, às vezes, um contexto de união estável. O que é união estável? É a união de duas pessoas com escopo, com o objetivo de constituir família. Então, às vezes, Patrícia, essas pessoas, antes de se casarem, constituíram algum patrimônio, e aí entra naquela questão: esse patrimônio não deve entrar na partilha, ou esse aqui é só meu, enfim, né? Então, a partilha, sem dúvida, é um ponto específico que gera muita discórdia. Então, para solucionar da melhor forma a partilha, tem que verificar o regime de casamento, se realmente houve uma união estável antes de se constituir o casamento. Então, esses são pontos essenciais que só o caso concreto que vai nos trazer. Os requisitos, né? Pois é, e hoje um divórcio litigioso, que não é nem um pouco recomendável aí, ele demora mais ou menos quanto tempo na justiça, doutora? Depende muito, Patrícia. Inclusive, é uma pergunta que sempre nossos clientes: quanto tempo, doutora? Né? Então, a gente sempre tenta, vamos tentar o consensual, o cartão extrajudicial, que é muito mais rápido, você pode te garantir. Agora, o judicial, Patrícia, pelos casos que eu já tenho experiência prática, se realmente é um litígio, mas é um litígio tranquilo de ser sanado, é em torno de um ano e meio, dependendo, porque é até a questão de agendar uma audiência, né, designar uma audiência para escutar, às vezes, as partes, mas também não é coisa que também do outro mundo de demora, não. Olha, tem mais dúvidas aqui dos nossos telespectadores. O Judson, um abraço para ele, é daqui de Belo Horizonte. Ele diz o seguinte, que ele está em um processo de divórcio. Ele tem 2 filhos, só apenas ele que trabalhava na casa. A sua ex-esposa está disposta a voltar para o mercado de trabalho, mas ele quer saber qual a porcentagem é definida para a pensão alimentícia dos 2 filhos. Patrícia, antes de falar de porcentagem, eu quero chamar a atenção para a seguinte situação. Quando a gente fala de pensão alimentícia, nós temos o binômio possibilidade de quem paga e necessidade de quem recebe. Então, primeiro vai verificar o que de fato ele tem de renda para realizar aquela respectiva pensão. E ainda vai verificar a necessidade de quem recebe. Quais são as despesas básicas inerentes para a sobrevivência dos filhos, dessa ex-esposa, né, ex-cônjuge. Então, isso tudo é sempre muito verificado, né, são requisitos essenciais quando a gente fala de pensão alimentícia.
Porcentagem. O que é de prática? O que é o comum de ser fixado? Em torno de 25% a 30% é o básico. Isso sempre é concedido, inclusive em sede de tutela de urgência, em sede de urgência. Por quê? Porque os alimentos são inerentes à sobrevivência do filho, inerentes à sobrevivência do cônjuge. Então, geralmente... 25% a 30%, 25 a 30% do salário, do salário. Né? Igual do Judson aqui. Então, já vai para a empresa dele, a notificação, né? Isso, do salário. Muito bem Agora, explicado. nada impede, né, da pessoa que oferece essa pensão oferecer um valor maior. E também, Patrícia, nada impede também de ser menor, porque às vezes a pessoa tem outros filhos. Então, 30% do salário para ela é um valor absurdo que vai comprometer outras necessidades. Então, a possibilidade dela, né? De quem exatamente, vai pagar, a possibilidade. Possibilidade e necessidade. Isso. O binômio dá certinho, hein? Isso, Patrícia. Então, o correto, 25%, 30% do salário daquela pessoa que está oferecendo. E se for o caso de aumentar, é possível? Sim. E se também for o caso de tentar diminuir dentro do básico ali, é possível também. Então, realmente, caso concreto vai definir. A Maria Júlia tá aqui, um abraço para ela, é moradora lá em Mário Campos, a turma assiste mesmo. Um beijo para você, Maria Júlia. Tá falando o seguinte, está grávida, com 4 meses de gestação, e acontece que ela engravidou, assim, ela tinha uma união estável e agora ele não quer saber da criança. Foi embora. Ela pergunta, preciso esperar o meu bebê nascer ou posso solicitar uma pensão alimentícia? Ótima pergunta. Existem no nosso ordenamento jurídico os alimentos gravídicos. Esses alimentos são destinados a custear despesas como pré-natal, o próprio enxoval. Tá tudo tão caro, Patrícia. Muito então, caro. realmente, não há que se falar em desamparo dessa gestante nesse momento. É possível sim buscar os alimentos gravídicos e aí também segue um pouco desse parâmetro de 25%, 30% do valor da pensão, o valor do salário, e aí para custear realmente essas despesas básicas. Também não tem como, tem que ser através de um processo judicial com um advogado legalmente constituído. Excelente explicação, doutora. O João Pedro está perguntando, você também faz testamento, doutora? Nós acompanhamos sim, fazemos, o testamento é realizado no cartório, mas a gente dá todo um suporte de diretrizes, de exigências, temos vários tipos de testamentos, então fazemos sim. E a Rosângela perguntando, onde encontrar a doutora Samanta Moreira? Sigam no meu Instagram, doutora Samanta Moreira. O telefone já vai estar disponível também do nosso escritório. Tá aí, o arroba doutora Samanta Moreira, Samanta com TH, não é isso? E se tiver mais perguntas, estou à disposição. Podem me enviar que responderei com muita satisfação. Bom, gente, foi um prazer te receber aqui, doutora. Volte muito obrigada. sempre, o Espelho Mágico é seu. É muito bom quando a gente traz aqui professores universitários, né, doutores, como é o caso da doutora Samanta, porque são muito didáticos, né? Imagina, obrigada. Todos nós precisamos muito dessas informações, né? Isso, estou à disposição, Patrícia. Volte sempre. Obrigada. Bom, gente, eu quero agradecer a sua audiência, te convidar para seguir o nosso Instagram, o @PatriciaJoe, compartilhar o nosso programa, tem também no YouTube da TV Horizonte, não é mesmo? E deixar uma mensagem para você. Nosso maior patrimônio se chama família. A maior energia que a gente pode ter é dentro da nossa família. Família é para onde a gente corre quando a gente não sabe o que fazer, para onde ir. Onde que às vezes a gente tem sim algum conflito, alguém criticando, tem aquele cunhado, aquela tia assim, mas é o amor maior, se chama família. Cuide bem da sua, tá bom? Gratidão e alegria, até mais.